Oi, crianças, eu sou Mirella e vou falar sobre a reforma religiosa. Débora, Gabi, Natália, Peppa. E nós somos as. A Reforma Protestante foi um movimento de caráter religioso que marcou a passagem do mundo medieval para o moderno. No ambiente das cidades, os comerciantes e burgueses eram mal vistos pela Igreja. Além dos comerciantes, a própria crise econômica feudal também instigou a população a questionar os dogmas impostos pela Igreja. Já no século XII, apareceram os primeiros movimentos que questionavam as crenças e práticas do catolicismo. O inglês John Wycliffe redigiu alguns ensaios onde denunciava as ações corruptas da Igreja e defendia a salvação espiritual por meio da fé. Em certa medida, as teorias lançadas por esse pensador viriam a influenciar as obras de Martinho Lutero no século XVI. A grande maioria de seus integrantes eram camponeses pobres e insatisfeitos com sua condição de vida. A Igreja ainda conservou um conjunto de práticas que complicavam a estabilidade do poder clerical. A vida de indulgências, a negociação de cargos eclesiásticos e a vida moral ainda foram questões que incentivaram o aparecimento das novas religiões protestantes. Causas: abusos cometidos pela Igreja Católica e uma mudança na visão do mundo. A Igreja Católica vinha perdendo sua identidade. Gastos com luxo e preocupações materiais estavam tirando o objetivo católico dos trilhos. Padres que mal sabiam rezar uma missa deixavam a população insatisfeita. A burguesia comercial estava cada vez mais inconformada, pois os clérigos católicos estavam condenando seu trabalho. O lucro e os juros eram vistos como práticas condenáveis pelos religiosos. O Papa arrecadava dinheiro para a construção da Basílica de São Pedro em Roma, com a venda das indulgências, Os reis estavam descontentes com o Papa. O novo pensamento renascentista também fazia oposição aos preceitos da Igreja. O homem renascentista começava a ler mais e formar uma opinião cada vez mais crítica. Um pensamento baseado na ciência e na busca da verdade através de experiências e da razão. A Igreja estava se preocupando mais com as questões políticas e econômicas do que com as religiosas. A Reforma Luterana. Martinho Lutero nasceu em 1483 na pequena cidade de Eisleben, em um lar muito religioso. No dia 31 de outubro de 1517, diante da venda das indulgências por João Tetzel, Lutero fixou à porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, a maneira usual de convidar uma comunidade acadêmica para debater algum assunto. E afirmou que os concílios e os papas podiam errar. Lutero escreveu várias obras importantes, e isso lhe deu notoriedade imediata em toda a Europa e aumentou a sua popularidade na Alemanha. Lutero começou a produzir uma obra-prima da literatura alemã, a sua tradução das Escrituras. O monge Martinho foi um dos primeiros a contestar fortemente os dogmas da Igreja Católica. O calvinismo teve suas bases na Suíça e seu líder João Calvino. Ele seguia as tendências luteranas. Essa doutrina tinha fundamento nos princípios da predestinação absoluta, que dizia que as pessoas que já haviam sido predestinadas à salvação ou à perdição eterna em seu nascimento, nada podendo ser feito para reverter tal escolha divina, nem mesmo as boas obras ou a compra de indulgências. O desenvolvimento do trabalho e da riqueza, aliado à disciplina e a contenção de gastos para os calvinistas eram as formas de reconhecer uma pessoa predestinada aos céus.
Ele também defendia que os governantes não poderiam usurpar todo o poder, que os magistrados locais deveriam controlar os governantes, e, se estes não fizessem, a participação do povo contra seus governantes seria legítima. Anglicanismo. Um dos reais motivos para a fundação dessa igreja foi o interesse do rei pela centralização política e pela conquista das terras da igreja, e os interesses comerciais da burguesia que, assim como a nobreza, enxergava no alto clero um entrave às suas pretensões. Com um ato de supremacia, o rei Henrique VIII unificou a chefia da igreja e do Estado. A igreja anglicana conservou a forma católica, o culto e o clero, embora tivesse conteúdo doutrinário calvinista e permitia a separação matrimonial, além de o rei comandar a igreja e não o papa. Contra-reforma, com o objetivo de fortalecer a fé católica e combater o avanço protestante. Após receber o relatório recomendado, que comprovava os abusos da igreja, pôs em prática um conjunto de ações para reverter tal situação. Entre as medidas estão a Companhia de Jesus, o Concílio de Trento e o Tribunal do Santo Ofício, dentre outras. Companhia de Jesus, uma das ferramentas mais significativas para a propagação da doutrina católica, inclusive em terras além-mar. Concílio de Trento, tentativa de retomada dos espaços perdidos pelo catolicismo e, ao mesmo tempo, como estratégia de frear o crescimento do protestantismo. A proposta era manter os dogmas da Igreja, a salvação pela fé e pelas boas obras, a hierarquia eclesiástica. Para garantir a diminuição das críticas, o concílio obrigava a Igreja a construir seminários para a formação dos padres e demais membros do clero, com o intuito de formar teólogos preparados no mundo inteiro para combater críticas, reconquistar fiéis e manter os membros da Igreja fora de escândalos morais. Por isso, proibiu a venda de indulgências. Tribunal do Santo Ofício, o órgão de atuação eclesiástica considerado decisivo no combate aos hereges e a todos que lançassem teorias ou tivessem comportamentos que ameaçassem o catolicismo.